paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, professores da Escola Bíblica Dominical e todos aqueles que nos ouvem neste momento, nesta aula. Estamos iniciando mais uma lição de Escola Bíblica Dominical, lição de número 5. E você vai ver aí na sua tela, Ruth, lições de lealdade, o caminho da redenção. Somos da Assembleia de Deus de Campo Grande, pastor Alessandro Malafaia e sua esposa Aline Macaulay. Nosso texto áureo vai dizer assim: disse, porém, Ruth, não me enches para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Esse texto aí é um texto, inclusive, muito interessante, porque ele é usado, às vezes, até em casamentos, né? Eu lembro que antigamente eles colocavam esse texto em convite de casamento, porque fala da cumplicidade, da lealdade. E a verdade aplicada na nossa lição diz assim: uma das marcas que caracteriza o discípulo de Cristo é a fidelidade a Deus, a qual se expressa nos relacionamentos interpessoais. Depois nós vamos estar desenvolvendo, né, essa verdade aplicada. O livro de Ruth, ele é um livro que ele acontece no tempo dos juízes, né? Digamos assim, dentro de um espaço de tempo, a gente poderia localizar esses acontecimentos, né? A existência dessa mulher e essa família, na verdade, essa família, porque depois entra Boaz, e nós vemos que essa existência dessas pessoas e esses relatos, o relato desse livro, ele está atrelado ao tempo dos juízes, né? Ainda não havia rei em Israel, só para nós sabermos a ordem cronológica, né? E também o que acontece aqui, ele nos traz uma mensagem. O interessante do livro de Juízes, ele é muito pregado, falado, inclusive, principalmente em programações, pregações para mulheres, porque ele é uma mensagem que nos traz esperança, mesmo em tempos difíceis, como fome, viuvez, pobreza. E eu abordei certa vez, falando sobre essa história, né? Eu foquei em Noemi, falando sobre a questão da amargura, da depressão, dos tempos difíceis e como ela se levantou e como elas se levantaram, né? Como Deus as levantou. Então é um livro pequeno, tem apenas 4 capítulos, mas ele é muito interessante e traz algumas lições importantes para nós, porque é uma história antiga, mas que nos traz lições que nós podemos até trazer até os dias de hoje, como é o caso do companheirismo e da lealdade. E aí nós vamos ler os textos de referência, né? O texto de referência que aparece aí, eu vou ler aqui na minha Bíblia, tá? O que aparece aí na tela para você. E aparece assim, Ruth 1, a partir do verso 14. Pelo que levantaram a voz e tornaram a chorar. Então Orfã se despediu da sogra com um beijo, mas Ruth se apegou a ela. Disse Noemi, a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volta também com ela. Ruth, respondeu, não insistas para que te deixe e me obrigues a não seguir-te. Aonde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. 18. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Então, agora o que a gente faz? A gente começa a destrinchar aí o texto. Qual é a origem de Ruth? E a Bíblia fala que ela era uma mulher moabita. Noemi e o seu marido, eles foram para Moabe e lá eles
levaram seus filhos e ali os seus filhos se casaram com mulheres moabitas. Então Ruth não era hebreia, Ruth era moabita. Porém, Noemi, ela, depois dessas perdas, ela resolve voltar à sua terra, né? Porque Moab ela não tinha condições de se levantar ali, né? Ali era o lugar da sua dor, o lugar onde ela perdeu tudo. E aí ela resolve voltar para sua terra, provavelmente na esperança de que, encontrando ali parentes do seu marido, né? E que o Senhor, que a sua história poderia ser de algum modo refeita, ela poderia se refazer de alguma maneira, porque lá na terra dela ela era conhecida. Então ela decide voltar. E aí as suas duas noras estão com ela e ela fala para as suas noras: olha, não venham comigo, eu não tenho nada, eu sou uma mulher amargurada. Vocês sabem que a Noemi, ela diz para elas: olha, não me chame mais em alguns versículos antes nós vemos que ela diz: não me chame de Noemi, sim de Mara, porque eu estou amargurada de espírito. Ela estava deprimida, ela estava marcada por aquelas perdas. Então ela diz: eu não tenho nada para oferecer para vocês, eu não tenho mais filhos para vocês se casarem, né? E provavelmente ela já era uma mulher idosa, então já não tinha mais condições de ter filhos. E ela fala para as suas noras: olha, voltem fiquem na sua terra, vá para a casa dos seus familiares, para que vocês refaçam suas vidas, porque por mim não tenho nada para oferecer. E aí, órfã também, que gostaria de ficar com ela, mas aí quando ela fala isso, órfã, então tá bom, ela segue o conselho e volta para sua família. Mas Ruth diz assim: eu vou contigo, né? Eu vou te ajudar, eu vou ser sua companheira, mesmo que você, quando ela diz tudo que é seu será meu, que é o mesmo Deus, o mesmo povo, ela está dizendo: mesmo que você passe por circunstâncias difíceis, eu estarei com você. E essa é a prova de lealdade e amizade, né? Um dos textos mais lindos da Bíblia, porque mostra que os amigos, os verdadeiros amigos, a lealdade ela é provada não nas circunstâncias boas, não nos dias bons, mas sim a prova de fogo da lealdade nos dias difíceis, nos dias de dificuldade, nos dias de dor, de aflição, onde muitas das vezes um dos lados não tem absolutamente mais nada para oferecer, e às vezes nem palavras de esperança, como era o caso de Noemi. Mas mesmo assim, Ruth ficou ao lado dela, não deixou ela sozinha. Então aí nós temos a primeira grande lição, né? Que é a lealdade. Anote essa palavra-chave aí. A primeira, lealdade. E 1.2, uma história de amizade e o início da história. Então, isso que nós falamos aí logo na introdução, né? Um ponto de partida que ele coloca aqui é que na verdade eu gostaria de falar no final, né? Mas o livro, eu creio que ele aparece no cânon sagrado porque, além de ser uma história linda e que nos traz essas lições de lealdade, Ruth, ela está na genealogia de Cristo. Então, como é interessante, né? Na Bíblia, nada está por acaso, né? Um livro conversa com o outro e todos fazem parte da mesma história, que culminam em Cristo. Então, é um livro que, na verdade, ele relata uma parte da história da genealogia de Cristo. Porque lá na frente, quando Ruth tem seu filho com Boaz, ele é avô de Davi. Então, ele é descendente de Davi. Jesus é também da genealogia de Davi. Então, não está ao acaso. Nada da palavra de Deus está ao acaso. Então, algumas coisas que nós já falamos aqui é sobre a origem, né? Por que Moabita, o marido de Noemi, Elimelec, ele vai com a família para Moab. Só que os moabitas, eles não eram amigos de Israel, eles eram inimigos. E aí há uma briga histórica e territorial entre Israel e Moab. E é nesse cenário que surge essa família, né? Que a Bíblia conta a história dessa família. E aí no ponto 1 diz: Ruth é a companheira, e nós já falamos aqui sobre a questão da amizade da companheira. Eu citei aí Bauman,
E quem aí tiver a curiosidade de falar mais sobre esses tempos de relações, esse conceito de relações líquidas, que é um conceito moderno, ele foi um sociólogo, né? Ele faleceu em 2017, ele deixou, sociólogo e filósofo, ele deixou muitos estudos sobre isso, sobre observando a sociedade atual, né? Onde ter e parecer é mais importante do que ser. Isso é o conceito atual, o que é observado na nossa sociedade atual. Mas que não é um conceito bíblico. A sociedade moderna está assim. Nós estamos permeados por ela, porque nós fazemos parte dela. Mas o conceito bíblico é de união. O conceito bíblico é de olhar para o irmão, olhar para o lado, né? Então é onde nós precisamos ensinar os nossos alunos que mesmo que o mundo esteja diferente por vários fatores sociais, políticos e tal, comportamentais, a palavra de Deus ela nos dá guia. É muito interessante notar isso, que a palavra de Deus ela nos guia em vários assuntos. Amor, família, amizade. A palavra de Deus não fala só sobre salvação, embora esse texto também, no final dele, você vê o aspecto da redenção, né? Nós podemos tirar a aplicação. Mas a Bíblia ela é viva e ela tem exemplo para tudo, até sobre as nossas amizades, sobre os nossos relacionamentos. Como deve ser? Qual é o ideal? Existe aquilo que nós pensamos e fazemos e existe o ideal de Deus. E a palavra ela sempre nos norteia para isso. Isso é de aqueles que tinham os campos de mantimentos, né, de semeadura, quando eles estavam colhendo, fazendo a colheita, eles deixavam para trás, o que era deixado para trás não era para ser recolhido, não era para voltar atrás para recolher, e sim deixar para pessoas necessitadas, órfãos, viúvas, né, já era um costume em Israel. E ela estava indo para esse campo a fim de pegar essas espigas. Tamanha era a dificuldade financeira que elas estavam, para vocês terem uma noção. Mas Deus é tão bom que depois ela acaba se casando com o dono daquele campo ali. E isso é maravilhoso, porque Deus ele sempre tem uma estratégia, uma recompensa, né, para nós. A gente não sabe, como eu falei, que no momento que nós estamos vivendo agora as dificuldades, não podem definir a nossa vida, porque Deus sempre tem uma saída, uma solução. E ela é uma mulher também que mostra que não ficou de braços cruzados diante da crise, né? Às vezes as pessoas estão diante de uma crise, de uma dificuldade e ficam ali de braços cruzados, mas ela foi atrás, ela foi para o campo pegar as espigas. Ela tomou uma atitude, né? E aqui fala no 2.1, a bênção da lealdade, Ruth e Órfã, né? Aqui fala de Ruth e Órfã porque na verdade eram... Aí ele volta no início de novo, né? O autor aqui, ele volta porque fala de Órfã, que era outra moça, né? Outra nora que partiu, que foi de encontro à sua família. Fala da bênção da lealdade. Realmente essa história nos mostra que depois de tantas lutas elas são abençoadas, e eu quero falar isso no tópico 3. Ela diante daquelas dificuldades, ela não teve medo, ela não ficou paralisada, porque às vezes a dificuldade e o medo paralisa a gente, né? Isso é humano, mas ela prosseguiu com a sua sogra e ela, principalmente, ela ouviu os conselhos daquela mulher que era mais sábia. Às vezes a gente não quer ouvir conselhos, a gente tá com a cabeça na parede, né? Tá com a cara na parede, porque pessoas que são mais sábias, pessoas que têm mais experiência, tentam nos orientar, nos direcionar, porque já conhecem a vida, né? E a gente não quer ouvir, porque as pessoas, cada um quer ter sua vida, né? Muitas das vezes quer fazer o que dá na cabeça. E aí a gente vai aprendendo quebrando a cara. Mas quando você dá ouvidos àquele que tem a direção de Deus, aquele que é sábio, você acaba se dando melhor, você acaba sendo mais bem sucedido. Então é uma outra lição, a revista não chega a falar sobre isso, mas é importante. No 2.3, a convicção de quem sabe o que quer. Quem sabe o que quer não permite que seus planos sejam interrompidos. A fidelidade mostra que os aliançados andam lado a lado. Estou lendo 2.3.
lado a lado pela responsabilidade da palavra firmada, e o acordo feito facilita essa cumplicidade. Não que o conselho de Noemi estivesse totalmente errado, mas Deus inspirou Ruth a não acatar e seguir com a sua glória. Na verdade, ele está voltando aqui de novo, ele volta no conselho que Noemi falou, olha, vai embora com seus parentes, mas ela falou, não, eu vou ficar com você. Mas quando eu digo de seguir o conselho certo, é que lá na frente ela fala assim, olha, se arruma e vai lá e fica perto de Boaz, porque ele pode ser, na verdade ela sabia que ele poderia ser o remidor dela, o resgatador, e a gente vai falar aqui, logo no ponto 3, da lei do levirato. Anotem aí a segunda palavra-chave, a primeira eu falei que é lealdade, e a segunda, respeito. Primeiro, na história, ele é Boaz. Boaz era da família de Elimeleque, né, marido de Noemi, que havia falecido. E aí, elas, quando chegam ali, ela vai trabalhar, né? Ela vai procurar alimentos, espigas no campo de Boaz. E a lição, ela coloca esse homem como um tipo de Cristo, que ele nos remiu, nos salvou. E aqui é interessante que você precisa ler com a sua turma aí, Deuteronômio 25, 5, 6, que diz assim, apenas o versículo 5 de Deuteronômio. Quando dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filho, a mulher do defunto não poderá casar-se com um homem estranho, de fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação do cunhado. Havia todos os detalhes nessa lei, dizendo que alguém da família podia remir essa mulher, comprando de volta as terras para ela e também se casando com ela para que suscitasse descendência. Havia todo um rito em relação a isso. Depois vocês podem ler lá com calma, Deuteronômio, também Levítico 25, 25. Então, esse homem, ele entra na história, ele era um homem de bens, de posses, que estava muito bem ali. E aí ela conhece, e ela vai se aproximando dele. É uma outra história, vocês podem ler com calma, e o texto é muito bonito, né, muito lindo, com muito respeito e carinho, e eles vão se aproximando, quer dizer, o homem certo que apareceu na hora certa na vida daquela mulher. E aí ele acaba remindo aquela mulher e casando-se com ela, né? Esse é o grande final, né? Maravilhoso. Então você pode aí pesquisar com calma a lei do levirato e falar sobre isso. A palavra remidor, do hebraico goel, no caso, esse era o parente próximo que, segundo a lei mosaica, tinha a responsabilidade de resgatar ou remir. E ele faz isso, né? E Boaz, ele é o remidor dessa família, dessa mulher. Como eu disse, o nosso Senhor, ele é o nosso remidor, né? O nosso Deus, Jesus, ele enviou Jesus para nos salvar, para nos remir, para pagar um preço por nós que outrora estávamos perdidos. Essa é uma grande aplicação para esse texto. E aqui fala de Boaz e Ruth, que o que chama a atenção nela é a bondade dele, né? Porque quando ela vai catando as espigas, segundo o costume, por ser viúva, ele fala assim, deixa ela ficar à vontade, ela é da família, deixa ela ficar à vontade. E ela também, como moabita, ela mostra que o Senhor, ele veio para todos os povos, todas as nações, todas as raças, né? Ele não teve preconceito com ela. E ela acaba fazendo parte da linhagem de Jesus, né? Porque Jesus veio para todos os povos. E Boaz sendo da família de Elimeleque, ele era realmente um hebreu que manteve a descendência. A recompensa, no ponto 2 fala, o primeiro fala sobre Boaz, que é o remidor. Boaz e Ruth, que eles se conhecem, ela também segue o conselho da sua sogra aqui, né? O que não faz um bom conselho. E ela começa a ver as necessidades de Ruth e ir atrás, né? Para poder conseguir ajudar ali, sustentar aquela família. E a recompensa de Ruth e Noemi, né? Através de toda essa providência aí que Deus colocou ali para elas, e daquele homem que surge na história, aquele homem bom que surge ali, ela acaba concebendo filhos, ele casa-se com ela, né? E ela concebe um filho, e a história é clara no final, que termina com Noemi com aquela criança no colo, né? E eu falo assim, a bênção, qual é a bênção que Deus ainda vai colocar no seu colo que você nem imagina? E é linda essa passagem.
nós temos que terminar aqui esse texto e essa lição maravilhosa, linda, que vocês possam guardar aí essa mensagem de esperança, de fé. E eu vou concluir dizendo que o livro retrata 3 pessoas. A primeira, Noemi, que da amargura ela foi a esperança, com um bebezinho no colo, né, como um netinho no colo. Ruth, da lealdade a uma vida reconstruída. E Boaz, um homem bom que resgata, que possui integridade. Que vocês possam guardar essa palavra e entregar aos seus alunos com todo carinho, todo cuidado, sabendo que Deus pode refazer qualquer história. Deus pode mudar e dar ainda um final feliz. Sejam abençoados. Muito obrigado pela atenção. E a última palavra é remidor, a terceira palavra-chave.